Ô, Pacello, eu acho que você resumiu muito bem nesses 10 minutos, um pouquinho mais de 10, esse lado de eficiência na gestão do Palmeiras. Mas o problema também não era só eficiência, também era a falta de dinheiro. E Uhum. teve eu queria que você contasse da engenharia financeira que teve com o aporte do Paulo Nobre, como é que vocês estruturaram Uhum. aquilo? E já encaixar uma outra pergunta, o que que teria acontecido com o Palmeiras se em 2014, naquele ano que não foi muito bom, mas podia ter sido pior, porque a Sim. Sim. gente derrapou ali no final, se o Palmeiras tivesse voltado para a segunda divisão? Então vamos lá. Primeiro, a primeira relíquia, então. Oba! Ih, Vai mostrar o jogo Palmeiras Atlético Paranaense lá em dezembro de 2014. Aquele 1-1 com o Valdívia mancando e tal. Não, esse aqui foi justamente. Então, o que que aconteceu? Depois eu vou abrindo aqui para vocês olharem. Só para quem está ouvindo, tem um projeto de refinanciamento da dívida do Isso. Paulo Nobre. Então, o que que aconteceu? Na realidade, chegou algum momento que a gente conversou com várias instituições financeiras e nenhuma delas abriu para poder fazer, né? Ou seja, reestruturar a dívida e tudo mais, né? Então, diante desse fato, a única coisa que se viu o Paulo começar a aportar recursos pessoais para poder manter o clube vivo, né? Então, ele estava lá sobre aparelhos e tudo mais. Faltou energia, e peraí, faltou energia, alguém vai ter que trazer um gerador aqui. Então, o Paulo foi lá para colocar o gerador para poder fazer essa coisa funcionar. E aí, os aportes a gente tinha contratos de mútuos, né? Que efetivamente eram mútuos que eram feitos com ele e que tudo documentado, tudo, né, como tem que ser. E chegou algum momento que aquilo, a gente falou, isso aqui não é sustentável, né? A gente tem que começar a olhar para dar não só uma formatação muito mais profissional, mas também para que a gente possa ter que a governança dessa mudança ela caminhe sem nenhum tipo de ingerência do nosso lado. Então, nesse meio do caminho, a gente estruturou um FDIC, né, junto a uma instituição financeira, onde esses contratos foram aportados como parte do, do processo, e o Palmeiras dava em garantia 3 a 4 receitas recorrentes que ela tinha, que era sócio-torcedor, bilheteria, contrato de material esportivo e receita de televisão. Então, todas essas receitas entravam numa conta vinculada, né? E aí, 20% desses valores ficavam retidos, 80% vinha para o clube. Ao final de 6 meses, passava a régua, que em 6 meses ele teria que pago pelo menos 10% da receita desse período. Se tivesse pago a mais, devolvia. Se tivesse pago a menos, o Palmeiras tinha que complementar. Existia uma auditoria multinacional que fazia a auditoria desse processo, e aí começamos a fazer isso. Então, no final, esse processo começou em 13 e 14, ele foi aprovado dentro do conselho em maio de 2015. Então, a gente foi fazendo esses aportes com toda essa documentação, mas depois, para regulamentar e deixar efetivamente tudo pronto, foi aprovado, começou em maio de 2015, que começou toda essa engenharia que eu acabei de explicar para vocês, efetivamente começou a funcionar dessa forma. Então, isso aqui nada mais é que a apresentação que foi feita na época para poder mostrar um pouco, né, cada um dos cenários. Depois eu deixar para o Salomão olhar com calma, mostrando um pouco né, porque isso foi mostrado em reuniões dentro do conselho, para que porque como o conselho é muito heterogêneo, tem pessoas de diversas, né, ramos, é difícil você explicar isso, né? Também foi uma das coisas mais difíceis que eu participei também nas reuniões lá, explicar uma operação como essa. Uma Mas operação depois, estruturada pesada. exatamente, né? E aí só vou pegar do final aqui, ó, se você for ver, ó, era para terminar agora, ó. O refinanciamento, então, o prazo dele estimado no começo Isso. era 2024. Exatamente. Se o clube e aí entra a mágica, né, entre aspas, todas as aspas possíveis aí, porque tem muito processo e inteligência financeira no processo, mas do Palmeiras ter começado a ter o fluxo de caixa livre, em algum momento a partir de 2015 para repagar
Exato. o financiamento. E aí volta muito no que a gente falou aqui com o Grafietti, com o próprio Sica, com o Ávila, né? Os clubes são máquinas geradoras de receita. Então, Uhum. com controle e disciplina financeira dos custos, começa a sobrar dinheiro em caixa. Com esse dinheiro em caixa, você vai repagando Isso. a dívida que você tem. Exato. Né? Então, o que basicamente a gente fez? A gente reperfilou a dívida, alongou a dívida, né? Claro, teve um peso importante, que foi a CDI, né? Mas não era a CDI a 2,20, era a CDI, né? Naquela época, acho que 14% ao ano. Então, realmente era uma dívida, né? Onerosa aí, com uma remuneração, né? Até brinquei com o Paulo na época, eu falei assim, você falou que não quer operar em renda fixa, você está operando em renda fixa. E nessa época, a segunda bolsa ficou muito de lado, né? A gente acho que 13, 14, 15 ali, estava muito... para baixo. Isso. Foi E até brincou, tá vendo? Ainda fizemos um ajuste no seu portfólio aqui para poder. Ele nem escutava, ele ficava meio bravo quando eu Paulo falava Nobre isso pra sempre ele. foi muito mais de ações, Muito né? mais, muito mais. E aí, no final, o que aconteceu? Em maio de 2015 foi aprovado, e em maio de 2018 nós liquidamos a dívida. Então, ou seja, o que estava projetado para 10 anos, ela efetivamente foi concluída em 3 anos. Então, eu até brinco, né? Slide backyardigans, né? Para mostrar efetivamente, backyardigans para quem tem filho sabe que é aquela coisa bem de criança. Você pega 1 mais 2, que dá X, Y, para mostrar, porque na realidade você tinha que mostrar o que efetivamente estava sendo feito, né? E o volume era um volume bastante grande, então, que fazia toda a diferença. E nesse inteirinho, o que aconteceu, né? Veio o Allianz Parque, veio o incremento de receitas e que realmente acelerou bastante esse pagamento. Acho que em um ano especificamente, acho que em 2017 foram mais de 100 milhões pagos em relação à dívida, né, que tinha. Então, tinha bastante coisa efetivamente que foi feita. Eu analisando, né, eu olhava lá EBITDA sobre dívida líquida, ficava alguns indicadores que eu ficava ali maluco olhando para isso, né? E toda hora ali, eu não dormia à noite para, se eu projetar aqui, projetar assado, o que vai dar? E aí, principalmente em 2015, a cada fase da Copa do Brasil, poxa, é mais tanto de receita, é mais tanto de cota, é mais tanto daquilo. E até teve um caso específico, acho que no jogo contra o Inter de Porto Alegre, que nós passamos ali, eu mandei mensagem para ele, acho que 3h30 da manhã, e a minha esposa falou, você vai mandar mensagem pro presidente 3h30 da manhã? Ele me respondeu 3h45. Você acha que eu não sei a hora que ele opera? Aí e ficou marcado, porque a gente realmente estava muito engajado. E não tinha como, né? Depois de um jogo desse, você não dorme. Mesmo não jogando, você fica muito pilhado, né? Pra quem não é palmeirense, o Palmeiras abre 2-0, É. tinha empatado o primeiro jogo, parecia tranquilo. O Inter busca o empate. E aí tinha o gol E qualificado tinha na o gol época. qualificado, então o Inter tava passando. Exatamente. Grande Andrei Giroto salvou. Exatamente. Nossa! Um cruzamento do Alione. Um cruzamento do Alione. Outros tempos. E a sua segunda pergunta, assim, realmente... Sobre se sobre tivesse caído. Então, aí o que acontece? Por isso que o futebol é aquela coisa imprevisível, né? Porque em 2014 você faz uma série de investimentos, né? Que esses investimentos entraram aqui também nessa conta, e o time não performa, né? Então, assim, se não me engano, uma semana antes do último jogo, o Paulo é reeleito, né? Para mais 2 anos de mandato. Realmente, assim, se o time tivesse ido para a segunda divisão, eu acho que, assim, teria que dar 2 passos para trás, né? Porque existia acho que parte do pessoal, uma descrença de que, que esse pessoal mais novo, né? Nunca mexeram com futebol, vão dizer o que a gente tem que fazer ou não fazer, então fazer coisa diferente. Mas, assim, eu acho que o Palmeiras estaria onde está hoje, mas teria voltado, esperado mais um ou 2 anos para poder fazer os passos que tinha que fazer. Porque no final, você já tinha um endividamento maior do que efetivamente era, por mais que você tinha reperfilado, mas você teria que... Aquele clube, o custo era um custo maior que era 2013, porque 2013 era um custo totalmente diferente, porque no final, né, 95% do custo de um clube é o futebol, né? Os contratos normalmente de 3, 4, 5 anos, dependendo da época, e o custo tá lá e a receita despenca, né? De maneira vertiginosa. Apesar que naquela época ainda tinha a história do contrato, mas da Globo, mas não é a mesma coisa. Então ia entrar, o pessoal realmente ia colocar, acho que em xeque efetivamente o que estava sendo feito, né? Mas San Gennaro ajudou a gente ali naquele jogo e acho que foi um dos jogos realmente que eu
que eu fiquei bastante tenso, né? Diferentemente de 2015, que eu tinha, né, alguma coisa dentro de mim dizia que ia ser sacramentado ali naquela final, mas aquilo eu fiquei bastante tenso. E aí, em algum momento, alguém disse que saiu gol do Vitória, e aí realmente eu tava num dos camarotes ali assistindo o jogo, e uma pessoa do lado começou a passar mal. Eu falei, não é possível, cara, tem uma tragédia aqui, né? É que Mas o isso Thiago pode reforçar isso, mas acho que teve algum o- momento do primeiro tempo que o Palmeiras estava sendo rebaixado. Não, É, porque saiu não, perdendo, não. né? Mas a derrota, o Palmeiras Isso. era É, rebaixado, sim. porque Com o com o empate. empate do Isso. Vitória lá Exato. na Bahia contra o Santos, o Vitória passava o Palmeiras. É. Aí teve um pênalti, o Henrique Dourado empatou o jogo, aí o Palmeiras estava sendo salvo, mas se o Santos tomasse um gol, Uhum. aí o Palmeiras caía, né? Mas não Porque aconteceu. o que me deixou bastante preocupado naquele jogo é que eu tava ali na entrada do time perfilado e eu vi a tensão de jogadores muito experientes, não vou citar o nome né, para evitar aqui qualquer situação, mas aquilo me deixou bastante preocupado, porque eles realmente estavam muito tensos, né? Uma coisa é você entrar ali, né, focado, mas você via que existia uma tensão e uma preocupação grande ali, né? E o Atlético Paranaense estava Não, era o time, acho que era jogando, o time reserva até do Atlético, tava nem jogando ali, quase aquele que um jogo jogo. de pós-temporada, assim. Exatamente. Mas no final deu tudo certo e depois tomou uma retomada. E nessa época eu tive uma proposta para sair, né? E aí o Paulo me chamou para uma reunião e disse: eu não quero que você saia. Eu não fiz nada ainda. Os primeiros 2 anos, nem foram 2 anos, porque na verdade ele começou em janeiro de 13 e foi reeleito em dezembro de 14, então, né, menos de 2 anos. Nós vamos fazer diferente, acredita em mim, nós vamos dar a volta. E aí, não sei nem se ele lembra disso, realmente, eu olhei no olho dele, realmente acreditei piamente no que ele ia fazer, falei, não, eu vim aqui, né, porque na minha cabeça eu falei assim, eu vou tirar um sabático de 2 anos, me divertir no futebol, depois eu volto a fazer o que eu faço, mas realmente, naquele momento, eu falei, acho que né, eu não posso deixá-lo aqui numa situação, eu não vou dizer nem na mão, mas o que a gente tinha feito, né, cada um, eu acreditei nele, ele acreditou em mim, e a gente foi, tá bom, eu vou ficar e vamos olhar pra frente, vamos fazer a coisa acontecer. E aí, se eu tivesse saído, realmente eu teria me arrependido Porra, ia ser na... bastante, né? Uhum. Mas Ia ter vendido na baixa, né? exatamente, total, a barrona ali vermelha caindo ali, não, peraí, agora vai retomar ali, não, mas aí deu tudo certo e mudamos o rumo do clube a partir daquele momento. E acho que é muito legal a história, né? Você ouvir os 2 anos iniciais aí, que foram os anos de construir a fundação de tudo que tá acontecendo com o Palmeiras desde então. Uhum. E aí, misturando um pouco de duas coisas que o Patiello falou aí, né? O primeiro é que a gente na Altitude bate muito nessa tecla, né? A bola não entra por acaso. Por mais imprevisível que o futebol seja, quando o Henrique Dourado faz o gol de pênalti lá e o Palmeiras fica na Série A e consegue fazer o ciclo acelerar mais rápido do que ele poderia ter acelerado se não estivesse na Série A, todas as medidas que já estavam sendo implantadas, elas ganham mais velocidade, o clube consegue andar, né, numa velocidade mais interessante para executar o plano. E aí, da contrapartida, eu concordo muito com o Patiello, acho que se houvesse tido um rebaixamento naquele momento, você teria ali um atraso de 1 ano no plano. Mas o plano aconteceria, né? As coisas aconteceriam de qualquer forma, porque o trabalho pesado, o remédio amargo que eles tomaram lá, que a gente já falou aqui algumas vezes, ele já estava sendo inserido na realidade do clube para que o clube pudesse dar saltos maiores para frente. Então, acho que tudo isso é muito legal de colocar aqui, porque independente do esportivo, se você está olhando com disciplina financeira e entendendo como que a partir das receitas que entram você pode resolver o passivo para construir valor no seu ativo, as coisas vão acontecer quando você tem um mercado consumidor de 10, 15 milhões de torcedores, você tem uma arena de primeira linha, você tem executivos qualificados. E felizmente eles deixaram um legado para o mercado, não só para o Palmeiras, super interessante nesse sentido.